aprender a história de Elias para entender o texto, meditar no texto e montar um esboço sobre 1º livro de Reis, capítulo 17. Essa história é muito impactante, vai nos trazer grandes lições e nós vamos aprender como interpretar esse texto, amém? Como tirar lições dele e mergulhar de uma forma que você nunca percebeu, que você nunca mergulhou. Então aqui em 1 Reis 17, versículo 1, está escrito assim. Aqui é a primeira vez, tá, que a gente vê a citação de Elias na Bíblia. Elias, o tisbita, um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: pela vida do Senhor Jeová, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Bom, como entender esse texto? Primeira coisa, gente, que é muito importante, é que aqui nesse contexto, o povo de Israel estava em pecado. Então, quando o povo de Israel estava em pecado, Deus usou o profeta Elias para confrontar Acabe, que Acabe era um rei. E o que Deus fez? Deus usou o profeta Elias para que não houvesse orvalho. O que é orvalho? Orvalho, sabe quando o seu carro está molhado de manhã que não choveu? Aquilo é orvalho. Aquilo é como se fosse uma água que ela rega todas as vegetações pelas manhãs, mesmo que não chova. Mesmo em dia de verão, mesmo em dia de inverno, primavera, outono, todos os dias tem o orvalho. Então Deus ele não fez só que não houvesse chuva, mas também que não tivesse nem o orvalho para poder regar as plantas. E com isso, meus irmãos, Deus ele mexeu na natureza. Então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, vamos fazer aqui a análise do versículo 1. Versículo 1. Desculpa a letra feia, gente, que eu estou gravando, estou escrevendo. Então eu preciso comprar um tripé novo para gravar aulas nesse formato aqui para vocês. Vocês estão gostando de estudos nesse formato aqui? Eu mostrando a Bíblia, explicando e escrevendo aqui o que a gente aprende. Vocês estão gostando? Se estiverem gostando, comentem isso, ou para mim saber. Ontem já gravei uma aula assim também, eu percebi que vocês gostaram muito também. Amém? Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, tá? É o pecado do povo trouxe maldições. Isso aqui é importante. Por quê? Só parou de ter chuva, gente, por causa do pecado. Então o pecado ele traz consequências que são maldições. Ah, irmão Vitor, Deus amaldiçoa? A maldição, gente, o mal é uma consequência, uma colheita de uma vida de pecado. Então se a pessoa faz coisa errada e ela não sofre as consequências, Deus seria injusto. Então, quando a pessoa ela peca e sofre as consequências disso, o que é isso? É Deus mostrando para ela que Deus quer mudança na vida dela. Então, as provações só vêm nas áreas que a gente precisa melhorar. Você está pegando isso? As provações de Deus vêm na área que a gente precisa melhorar. Por que não teve mais nem orvalho nem chuva? Porque Deus iria tratar com aquele povo tocando na área financeira. Porque a área financeira também muitas vezes é um sintoma que a nossa vida espiritual não está bem. Porque a área financeira está conectada com a nossa vida espiritual. Você pode ver, quando a gente mais quer orar, gente, é quando a gente está sem dinheiro. Quando a gente está passando por grandes lutas financeiras. Ou quando a gente está com problema de saúde. Vocês já repararam isso? Então é muito importante a gente entender que Deus, ele nos coloca em provações porque ele quer chamar a nossa atenção. Porque se Deus abençoar a gente no pecado, a gente vai achar que a gente está no caminho certo. E Deus não abençoa erro. Então guarda essa frase no teu coração. Deus não abençoa erro. A maldição não chegou por acaso para o povo de Israel aqui. E também as bênçãos não chegam por acaso. As bênçãos, elas perseguem quem anda na obediência. E as maldições perseguem aqueles que insistem em andar em pecado. No provérbio está escrito, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Amém? Não lembro se é Provérbios 28 agora, mas tem um texto que fala sobre isso. Acho que é 14, né? E tem um Provérbios também que fala que aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará. Então não tem jeito. A nossa vida espiritual, ela reflete muito em todas as áreas da nossa vida. Bom, então aqui a gente já aprendeu a primeira lição aqui no versículo 1, que o pecado do povo trouxe maldições. Desculpa, gente, a letra feia, tá de novo aí, mas é difícil escrever e gravar ao mesmo tempo. Preciso comprar um tripé novo. Outra coisa que a gente aprende aqui. Nós aprendemos aqui
que Elias ele era um profeta e Acabe era um político, ele era um rei. Então Elias ele não teve medo do sistema político. A gente está em época de eleição, né? Elias não teve medo do sistema político e pregou uma mensagem contra um sistema corrupto, idólatra, que fazia o povo se afastar de Deus. Então a gente poderia colocar aqui mais uma lição, tá? Elias não temia os homens. Isso aqui é muito importante, tá? Elias ele não temia os homens, ele pregava aquilo que era a vontade do Senhor. Amém? Vocês estão aprendendo aí? Lembrando que toda segunda-feira tem aula às 18h55. Se você não sabe, toda segunda-feira tem aula às 18h55. Entra no meu grupo de estudos. O link tá na bio, tá aí no meu Instagram. E lembrando também, gente, tem devocional de segunda a sexta, tá? É tudo colocado lá no grupo. Então entra pro grupo para você participar. Amém? Vamos continuar o estudo então? Deixa eu colocar aqui. Seguindo. Outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto. Outra coisa. É que Deus, ele fechou o céu. Deus fechou o céu por quê? Porque ele controla a natureza. Deus, ele dá ordem à natureza. Repare que aqui nesse texto, olha que profundo isso aqui. No versículo 1, Deus, ele dá ordem para o orvalho e para a chuva, certo? No versículo 3, no versículo 6, Deus, ele dá ordem para os corvos. Fazem parte da natureza. Olha isso. Você está vendo como a natureza vai obedecendo ao Senhor? Está vendo como Deus tem o controle de todas as coisas? Essa passagem aqui de Elias mostra que Deus ele tem um controle de todas as coisas e a natureza trabalha em favor do seu propósito. Então eu poderia colocar aqui mais um aprendizado nesse texto. Todas as coisas cooperam para o bem. Desculpa a letra aí, gente, tá difícil escrever aqui, só com a mão tem que comprar um tripé novo. Cooperam para o bem de quem? Das pessoas que amam a Deus. Então eu vou colocar aqui, ó. Amam, amar, tá? Se não tiver amor, se você não amar a Deus, as coisas não vão cooperar ao teu favor. Repare que Elias, ele pregou uma mensagem onde a porta se fechou. Só que aquilo que você prega, você vai ser provado naquilo que você prega. Então repare que depois de pregar que não haveria chuva, Deus fala com Elias. A palavra do Senhor Jeová veio a ele dizendo, retira-te daqui. Olha que importante isso. Deus estava dando para Elias uma direção. Então a gente pode colocar aqui, ó, versículo 2 e 3. Deus deu uma direção. Outra lição que a gente aprende aqui é seremos provados naquilo que pregamos. Desculpa a letra de médico, gente, mas está difícil gravar e escrever. Olha que importante isso. Elias não pregou que não ia ter chuva, que gostoso ser usado por Deus, profetizar. Amém. Só que quando chega no versículo 3, ele foi provado. Porque aquilo que a gente prega, nós seremos testados e provados. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema, meus queridos, é que a gente quer ser usado, mas a gente não entende que nós seremos provados naquilo que nós estamos pregando. Você vai ser testado. Você está pregando sobre santidade, você vai ser testado nessa área. Você está pregando sobre fé, você vai ser testado nessa área. Você está pregando sobre avivamento, você vai ser testado nessa área. Você está pregando sobre relacionamento com Deus, você vai ser provado nessa área. Elias estava sendo provado naquilo que ele havia pregado. Talvez hoje você está tão triste, desanimado, não entendendo as provações que você está passando, mas será que não é o tempo que você está sendo provado de tudo aquilo que você tem pregado e ensinado? Será que não é o tempo que Deus está nos confrontando porque nós precisamos alinhar coisas na nossa vida? Porque é muito fácil falar, mas a grande luta do cristão é colocar em prática, é viver a palavra, é obedecer ao Senhor. Amém? É uma coisa importante, gente. Se vocês quiserem que essa aula fique salva, tá? Por favor, compartilhem aí. Se a gente conseguir bater aí umas 80 pessoas ao vivo, 100 pessoas ao vivo, eu vejo que tem realmente pessoas bem interessadas em aprender.
sobre essa história de Elias, que é muito impactante, que a gente só está no comecinho aqui, eu vou salvar essa aula depois e vou liberar o link lá no meu grupo, tá bem? Então compartilhe, por favor, para que mais pessoas sejam alcançadas aí através desse estudo. Vamos continuar então? Vamos continuando aqui. Bom, a gente já aprendeu aqui várias lições. Olha o que Deus fala para Elias. Retira-te daqui e vai para a banda do Oriente. Tá vendo como Deus está dando uma direção para ele? E esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Isso aqui que muita gente não entende. Presta atenção que isso aqui é forte. Você quer aprender o que significa isso aqui? Ó? Deus fala para Elias. Esconde-te. Você quer aprender isso aqui? Quer aprender? Tem momentos que Deus te usa de maneira poderosa. Mas tem momentos que Deus está te escondendo só para você sobreviver em minhas provações. Tem pessoas que não entendem isso, cara. Ministério não é ser visto. Ministério é você aceitar a vontade de Deus. Que tem momentos que Ele te usa, tem momentos que Ele te guarda. Tem momentos que Ele te esconde. Quem aqui está se sentindo escondido por Deus? Quem aqui está se sentindo escondido? Se você está se sentindo escondido por Deus nesse tempo de provação, onde Deus está te testando, está se sentindo num lugar totalmente anonimato, esquecido, parece que ninguém vê você, são provações, comente aqui, escondido. Se você sente que você está no tempo que Deus já está te usando, comente, usado. Se você sente que você está escondido, escondida, comente escondida, para mim saber aqui. Porque tem pessoas que não entendem isso, gente. Que Deus ele está escondendo você. Deus ele está escondendo porque é o tempo de provação. É o tempo de você passar por testes. É o tempo de você ter experiências com Deus. Isso aqui é muito importante. Olha só isso aqui agora que eu vou mostrar para você. Então o texto fala que Deus mandou Elias se esconder junto ao ribeiro, que está de frente do Jordão. Então o Rio Jordão era um rio bem grandão. Tipo, vou dar um rio de São Paulo, tá? Exemplo, assim, o Rio Tietê, sei lá, vários rios São Francisco que tem lá pro Nordeste, né? Então era um rio bem grandão, só que Deus mandou ele ir pro Rio Grandão. Ele mandou ir pro ribeiro. Esse ribeiro caía no Rio Jordão. Então Deus mandou ali a água que ele iria sobreviver, né? Elias iria sobreviver, era da onde as pessoas menos esperavam. Por isso que ninguém iria achar ele lá quando fosse procurar por ele. E o texto diz que beberás do ribeiro. Olha só, beberás do ribeiro. Então, era uma bênção que ele poderia pegar, ele poderia fazer. Isso aqui estava na mão de Elias, ó. Ele tinha que beber. Deus não ia mandar água para ele, porque tinha água lá para ele beber. Só que a comida não tinha, então Deus, ele ordenou aos corvos que sustentassem Elias ali. Amém? Então Deus aqui, ele está dando sustento. Só que Elias tinha que fazer o trabalho dele, que era buscar água, que era beber do ribeiro. Então, o que nós aprendemos? Vamos colocar aqui, ó, versículo 4. Versículo 4. O que nós aprendemos no versículo 4? Vamos lá. Nós aprendemos que Deus sustentou Elias. Deus sustentou Elias. Mas ele deveria buscar água sozinho. Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante, gente. O que isso quer dizer, irmão Vitor? Isso quer dizer que Deus faz a parte dele e você faz a sua. Qual que é o grande problema em meio às provações? A gente fica orando, clamando, só que a gente não age. A gente fica esperando Deus fazer a parte dele, só que a gente não quer fazer a nossa. E aí a gente pensa que Deus não nos vê, que Ele nos abandonou, mas na verdade, Ele já colocou muitas vezes a bênção diante de nós, só que a gente não quer ter atitude para ir lá buscar. A gente não quer ir lá conquistar aquilo que Deus já colocou em nossa vida. Então Deus, Ele deu o sustento para Elias. O primeiro sustento, ó, vou colocar aqui ó, no esboço, tá? Ó, o primeiro sustento. Isso aqui é importante, tá, gente? Se vocês estão aprendendo, vocês estão pegando, comentem, estou aprendendo, tá bom? Compartilhem também, por favor, tá? Para que mais pessoas aprendam aí com a gente. Estão pegando? Vão comentando aí, gente, para mim saber se vocês estão aprendendo. Versículo 5, presta atenção agora. Depois que Elias recebeu essa ordem de Deus, olha o que aconteceu. Partiu e fez conforme a palavra do Senhor, mostrando o quê?
mostrando a obediência, porque ele fez conforme a palavra de Deus. Então, eu já posso puxar aqui, ó, versículo 5, que eu aprendo do versículo 5. Elias creu. Ele creu, porque se você não crê, você não obedece. E obedeceu. Amém? Por que as pessoas não obedecem? Porque elas não creem. Você só obedece se você crê. Então Elias, ele creu na voz, na direção que Deus deu, e ele seguiu essa direção. E o texto diz que habitou junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. E o que aconteceu? E os corvos lhe traziam pão e carne. Ou seja, aqui Deus falou, aqui no versículo 4, Deus falou que ele já tinha ordenado aos corvos. Deus já tinha preparado tudo. Só que aqui Elias só ouviu. No versículo 6, se cumpriu. Então, o que nós podemos aprender no versículo 6? Quando cremos em Deus. Perdoa a letra, tá, gente? Tá difícil escrever e gravar sozinho, tá? Tá difícil, que eu tô sem tripé ideal para gravar desse jeito. Quando cremos em Deus, vemos as promessas se cumprirem. Nossa, tá muito ruim escrever assim. Minha letra já não é tão bonita ainda para escrever assim com a mão, só treme tudo. Olha isso, gente. Olha isso. No versículo 4, escreve aí, ó. Escreve aí nos comentários. Versículo 4, ouviu a promessa. Escreve aí para você aprender. Escreve aí. Ouviu as promessas. Ouviu as promessas. Versículo 6, vivendo as promessas. Vocês estão pegando? Versículo 4, ouviu as promessas. Versículo 6, viveu as promessas. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter fé naquilo que Deus fala pra gente. Porque, irmãos, tinha uma época que eu ouvia tanta promessa de Deus. Tanta promessa, irmão. Eu ia pregar na igreja, via alguém, Vitor, eu vou te usar, vou te levar para pegar muitos lugares, não sei o que, você vai para tal país, você vai não sei para onde. E aí eu ia na outra igreja, mesma coisa. Aí eu ia no outro culto, vinha uma pessoa e Deus usava falando a mesma coisa. Teve uma época que eu falei assim, Deus, eu já sei quais são suas promessas, agora eu quero viver as promessas. Eu quero viver coisas grandes com o Senhor. Eu quero, Senhor, ter experiências com as coisas que o Senhor já disse para mim que iria acontecer. Agora eu quero que isso aconteça em minha vida. Amém? Vocês estão pegando? Vamos lá. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne. O sustento que Deus prometeu. Porque quando você está debaixo da direção, Deus se responsabiliza em guardar você, em sustentar você, em abençoar você. Agora, quando você sai da direção de Deus, como Deus deu aqui para eles no versículo 3, o que acontece? Você fica confuso, você fica perdido, tá? Vamos lá. Impossível não aprender assim, impossível, gente. Lembrando, hein, uma coisa importante também, lembrando. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia, né, passo a passo, aprender as regras de interpretação bíblica, você precisa conhecer a leitura raio-x, tá? A leitura raio-x é uma metodologia de interpretação bíblica, onde você aprende como interpretar a Bíblia passo a passo, tá? Então, se você quiser se tornar meu aluno, me chama no direct, ou clique no link da bio, tá? Para você aprender mais aí sobre interpretação bíblica. Tudo isso aqui, ó, é da leitura raio-x. Tá bom, gente? Vamos lá? Continuando aqui, então. Versículo 7 agora, gente. Olha isso. Mas com o passar dos dias, ou seja, o tempo foi passando. E aquele sustento que Deus mandou, o sustento dos corvos, ele já não servia mais. Por quê? Deus nunca deixa a gente na zona de conforto. Porque Elias estava confortável. Ele estava lá, tinha água, os corvos traziam comida de manhã e à tarde. Para ele estava maravilha. O iFood, né? O iFood chegava todo dia para ele de graça. Só que o texto diz que com o passar dos dias secou-se o
ribeiro. Ou seja, a porta que tinha para Elias se fechou. Ele já não conseguia mais tomar água, porque não chovia sobre a terra. Ou seja, ele estava sendo provado naquilo que ele tinha pregado no versículo 1. Olha isso, hein? Versículo 1, quem que profetizou aqui que não ia ter chuva? Elias. No versículo 7, quem está sendo provado porque não teve chuva? Elias. Tá vendo como nós somos provados naquilo que nós pregamos? Então, quando a porta se fechou, Deus não ficou calado. O texto diz que então veio a palavra do Senhor Jeová a Elias, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. E eis que ali ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Aqui, ó, o segundo sustento. Tá? Lembra que eu falei aqui, ó, no versículo 4? Os corvos eram o primeiro sustento? Agora, no versículo 9, o versículo 9 aqui, gente, olha só o versículo 9, é a viúva, o segundo sustento de Deus. Irmãos, o Deus que abre a porta uma vez, ele abre duas, ele abre três, ele abre quatro, ele abre cinco, ele faz quantas vezes forem necessárias. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que o Deus que você serve, ele não esquece de você, ele cuida de você o tempo todo. Deus, ele percebeu que o ribeiro tinha secado e ele se manifestou a Elias, dando para ele um novo sustento, dando para ele um novo escape, dando uma nova bênção, uma nova direção. Olha isso, gente, que bênção. O pessoal está perguntando na minha Bíblia. Essa Bíblia aqui, gente, não é uma Bíblia de estudo, tá? É uma Bíblia comum. Só tem algumas diferenças das outras Bíblias. O nome dessa Bíblia é Bíblia Bereana, tá? Mas é o que eu sempre digo para os meus alunos. Não adianta você comprar um monte de Bíblia de estudo se você não sabe as regras de interpretação bíblica. Você só vai gastar dinheiro à toa. Você vai ter um monte de Bíblia e você não vai saber fazer uma interpretação de texto, tá? Acabei de falar aqui agora há pouco da leitura raio-x, para quem não sabe, tá? Leitura raio-x, você aprende todas as regras de interpretação bíblica, para você melhorar aí o seu conhecimento bíblico e ter mais conhecimento, tá? Se você quiser aprender mais sobre interpretação bíblica, é só clicar lá no link da bio. Bom, seguindo agora com o nosso estudo. Aqui, gente, nós aprendemos então sobre o segundo sustento. O segundo sustento aqui ali é a caminha da minha filha. Aqui não tá arrumado porque ela não tá dormindo aí, né? Mas ali é a caminha dela, a caminha da princesa. Amém? Então aqui, ó, vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Elias: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a viúva que lhe sustente. Então aqui é o segundo sustento. Você reparou nessa palavra aqui, ó, ordenei, ou seja, Deus já tinha abençoado Elias. Só ele chegar lá que iria acontecer. Aqui também, ó, no versículo 4, ó, ordenei, tá vendo? Ordenei. Ou seja, Elias nem tinha chegado no ribeiro e os corvos já tinham a ordem de Deus para abençoá-lo. Aqui também, ele nem tinha chegado em Sarepta e Deus já tinha dado a ordem para a viúva para que ele fosse abençoado. Vamos lá? Versículo 10. E levantou-se. Então o que a gente aprende aqui de novo? A obediência, a fé, a coragem. E levantou-se e foi para Sarepta, o mesmo lugar que Deus mandou. Quando chegou à porta, olha só, quando ele chegou à porta da cidade, gente, ele não chegou na casa da mulher. Isso aqui que eu acho muito interessante nesse texto, porque Elias, ele chegou na porta da cidade, sabe, é a entrada da cidade? E quem que estava lá? Uma mulher viúva apanhando lenha. Deus fez esse encontro entre Elias e a viúva. E o texto diz que ele a chamou-lhe e disse: rogo-te que me tragas um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Gente, aqui tem um segredo tão grande. Na Bíblia. Se vocês querem aprender o que Jesus pregou sobre isso aqui, eu vou ensinar vocês. Se vocês querem aprender, comentem eu quero. Se vocês querem aprender
o que Jesus pregou sobre isso, ok? É um grande segredo isso aqui, gente. Um grande segredo, tá? Jesus, ele pregou sobre Elias. Jesus pregou sobre Elias. Quando Jesus falou assim, aquele que der um copo de água, lembra dessa passagem? Lembra desse versículo? Esse versículo aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês. Vocês querem aprender? Comentem, eu quero. Se você quer aprender o que Jesus pregou sobre Elias dessa passagem, gente, isso aqui é muito poderoso. Se você é uma pessoa que se sente menosprezada na sua igreja, você trabalha, e você parece que você não é reconhecida, parece que ninguém te vê, né? Você varre a igreja, você limpa a igreja, você leva copo de água, você ajuda as crianças, você fica na porta, você junta a pintar a igreja, você tá nas reuniões, você tá na oração, e aí você se sente desprezada, parece que ninguém te recompensa, parece que ninguém te vê. Eu vou te ensinar algo agora, que Jesus pregou sobre esse texto, que nunca mais você vai se sentir sozinha, que você vai sentir que ninguém valoriza você no seu ministério. Isso aqui é muito importante, muito importante. Então anota no teu coração agora o que eu vou ensinar. E por favor, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos lá? Quando Elias pediu para a mulher, olha, me dê um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Olha o que Jesus pregou sobre esse texto aqui, ó, em Marcos 9:41, ó. Em verdade lhes digo que quem der a vocês um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá a sua recompensa. Olha que forte isso. Então, quando essa mulher viúva, ela abençoou Elias com água e com um bocado de pão, ela foi recompensada. Porque Elias tinha um ministério da pregação. Mas como ela ajudou Elias, ela também é recompensada por isso. Então, meu querido e minha querida, presta atenção aqui. Se você, na tua igreja, você leva um copo de água para o pastor, você vai à igreja, você dá um abraço no visitante quando chega, você limpa a igreja, você entrega a cesta básica, você ajuda os irmãos, não é porque você não é o pastor da igreja que você não vai ser recompensado. Está pegando isso? Pode ser que você tenha um trabalho mais simples do mundo aí no teu ministério. Mas Deus vai te recompensar como se você fosse o líder daquele ministério. Porque você está abençoando o profeta do Senhor, você está abençoando o pastor, você está abençoando a igreja, você está abençoando os irmãos. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso, comenta. Estou entendendo, irmão Vitor. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu só limpo a igreja, eu só cuido das crianças. Eu só cuido aqui dos jovens. Eu só cuido aqui das irmãs. Meu querido, Jesus disse, se você der um copo de água, você não vai perder a sua recompensa. Você será recompensado. E quando Jesus prega esse texto, ele estava se referindo exatamente a essa passagem de Elias, em 1 Reis 17:10. Olha que importante isso, gente. Muito importante. Esse texto aqui, vamos lá. Esse texto aqui, queridos, quando ele pede água, era a oportunidade da viúva ser abençoada. Talvez você está passando dificuldades, você não tem, aí só tem água na tua geladeira, talvez você está desempregado, está desempregada, e tem pessoas pedindo ajuda para você. E você pensa, não tenho com que ajudar, ajude com o que você puder, porque talvez essa seja a sua oportunidade de você plantar uma grande semente que vai gerar muitas bênçãos para a sua vida. Olha que poderoso isso, irmãos. Muito poderoso. E o texto diz, e quando ela saía para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão na tua mão. Mas ela respondeu, pela vida do Senhor, teu Deus, que não tenho pão, senão somente um punhado de farinha no vaso e um pouco de azeite na botija. Eis que estou colhendo um par de gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. Isso aqui é forte, ó. Isso aqui é muito forte, presta atenção.
Presta atenção, gente. Se você está na provação e você pensa que você vai morrer, assim vai acontecer, hein? O que está saindo da sua boca é meio à provação. Porque essa mulher estava em provação, ela falou para Elias, Elias, nós vamos preparar aqui essa comidinha e o meu filho nós vamos morrer depois. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Depois o filho dela morreu mesmo. Depois que você continua aqui lendo a história, você continua lendo a história aqui, tá? A ressurreição do filho da viúva. O filho dela morreu, e adoeceu, a sua cabeça foi tão grave que já não lhe restou fôlego de vida, aqui no versículo 17. Porque o que saiu da boca dela aqui no versículo 12 se cumpriu no versículo 17. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Existem dois tipos de fé. Existe a fé para o bem, existe a fé para o mal. Então, se você tem uma fé para o mal, quando você está numa aprovação, vai ter corte na empresa, você manda ela embora. O médico falou que está com uma alteraçãozinha no meu exame. É câncer, eu vou morrer. Não, mandei meu currículo lá, mas nunca vão me chamar. Porque você só tem fé pro mal. Você só tem fé para que as coisas não dê certo. Quando você está na aprovação, o que sai da sua boca revela o que você crê no teu coração. O que você está falando em meio às suas provações? Você está falando assim, Deus vai mudar minha história, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abençoar minha casa, Deus vai restaurar minha família, Deus vai mudar minha vida financeira, Deus vai abençoar meu casamento? Ou você está falando assim, é só o divórcio, não tem jeito. Rapaz, a empresa vai fechar. Não, Deus nunca vai me usar, o ministério nunca vai para frente. O que está saindo da sua boca em meio às suas provações? O que está saindo da sua boca? Porque isso aqui, gente, as pessoas não pregam, né? Estavam perguntando do texto aí, né, que Jesus pregou sobre Elias aqui, Marcos 9:41, tá? Aqui, Marcos 9:41. Vamos lá? Então é o seguinte, o que sai da sua boca em minhas provações? Quem está aprendendo? Quem está aprendendo realmente? Comenta aí, qual está sendo a sua experiência aí hoje nesse estudo aqui impactante, né? Isso que a gente está fazendo uma interpretação bíblica aqui da leitura raio-x, simples, hein? Eu só estou lendo o texto para vocês, nem estou fazendo no estudo mesmo. Aqui são algumas coisas já que eu anotei que a gente aprendeu no texto, tá? Vamos lá? Versículo 13. Olha que Elias fala para ela, não temas. Por quê? Quando ela falou assim, Elias, nós vamos fazer essa comida aqui e vamos morrer, eu e meu filho. O que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer que ela estava com medo do amanhã. Que o amanhã dela, o que ela esperava era a morte. Olha isso, gente. Não tem como você não ouvir Deus falar com você através dessa mensagem. Essa mulher estava tão ansiosa por causa do seu problema financeiro, da fome que estava tendo naquela época, porque que ela acabou profetizando que o dia seguinte dela, os dias vindouros dela, seria de morte. O que você espera do seu amanhã? Você espera a morte? Tristeza? O que você espera do seu amanhã? Você espera a providência de Deus. Por isso que Elias falou para ela, não temas, porque ela precisava de paz. Ela precisava de conforto, ela precisava de consolo. Não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiramente, olha só o texto, mas primeiramente faze-me dele uma pequena torta e traze-me, depois farás outra para ti e para teu filho. Se alguém falar isso aqui nos dias de hoje, é chamado de charlatão, de pastor ladrão, de trambiqueiro. Mas Elias falou, a mulher não tinha o que comer. Elias falou assim, faz primeiro para mim, depois faz para você. E aí? Vocês vão cancelar Elias agora aqui? Vocês vão cancelar Elias? Está escrito aqui, gente. Sabe o que é isso? Isso aqui é quando você tem uma fé tão grande que Deus vai te abençoar, que você deixa Deus como prioridade na sua vida. Deus não é a última opção, Ele é a sua prioridade. Olha, isso aqui é impactante, gente. Eu sei que vão ter muita gente aqui na live que vão murmurar esse versículo, mas vou fazer o quê? Está escrito, gente. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. Porque a mulher pensava que ia acabar a comida dela e ela ia morrer. Nem o azeite da botija faltará. Até o dia que o Senhor Jeová faça chover sobre a terra. Olha que lindo isso.
Versículo 15. Versículo 15. Então ela foi e fez. Isso aqui é muito lindo. Ah, gente, como é bom estudar a Bíblia, como é bom entender a Bíblia, como é bom ouvir o Espírito Santo falar com a gente através da palavra. Como é bom. Olha isso. Então ela foi e fez. Lembra que eu falei aquela hora que Elias creu e obedeceu? O que aconteceu com a mulher agora? Ela creu e obedeceu, e ela fez conforme a palavra. E comeram Elias, a mulher, né? E a sua casa, que era o seu filho, por muitos dias. Olha que benção. Então, meu querido e minha querida, a sua obediência atrai as bênçãos de Deus. A sua obediência atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Não tem jeito. As pessoas querem ser abençoadas andando no pecado, fazendo coisa errada, desobedecendo a Deus. Deus não abençoa erro, não tem jeito. A porta que está fechada na tua vida, meu irmão, só Deus pode abrir. Se Deus não abrir a porta, não tem quem abra. Se Deus não abençoar, não tem quem abençoe. E quando Deus abençoa, não tem quem possa te amaldiçoar. Você está pegando isso? Está aprendendo? Você está pegando essa interpretação bíblica? Você está entendendo isso aqui como é uma passagem bíblica poderosa para a tua vida espiritual? Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é nada mais do que uma interpretação bíblica para que eu possa aprender mais do Senhor para edificar minha vida espiritual. Então, se você tem dificuldade em entender a Bíblia, você tem um grande problema. Porque você não consegue ter constância no Senhor porque você não se alimenta da palavra. Por falta de meditação, por falta de entendimento bíblico, por falta de compreender os textos bíblicos. E a leitura raio-x, gente, para quem não conhece a leitura raio-x, tá? A leitura raio-x é uma metodologia de interpretação de textos que serve para a Bíblia e serve para livros também. Serve para você ler livros também. Tá? Onde você aprende a ler, interpretar e entender a Bíblia, aplicando para os nossos dias, para você aprender coisas para a sua vida espiritual e para as suas pregações também serve. Tá? Então, se você ainda não conhece a leitura raio-x, essa é a leitura raio-x, tá, gente? Aqui é uma plataforma onde você acessa as aulas, você aprende que é a interpretação bíblica, a sua parte, a parte do Espírito Santo. Porque as pessoas falam assim: irmão Vitor, a Bíblia diz que o Espírito Santo ensina todas as coisas. Ele ensina, mas ele não lê para você. O Espírito Santo não interpreta para você, o Espírito Santo não medita por você. Por isso que Deus disse para Josué: medita na lei de dia e de noite, porque é a sua parte. Então, na interpretação bíblica, existe a tua parte e a parte do Espírito Santo. Ok? Ele vai te ensinar quando você mergulhar no texto, quando você interpretar o texto, quando você aprender o texto. E aí vem a chave do entendimento bíblico, né? Como você entender a Bíblia de verdade. A leitura raio-x na prática, como aplicar essa metodologia de leitura bíblica e de interpretação de texto. E aqui vem as aulas práticas, tá, da leitura raio-x, onde eu pego textos assim na prática e vou explicando para você de forma bem simples de entender. E aqui a Bíblia cronológica, onde já tem o livro de Gênesis gravado, tá? Se você não conhece aqui as aulas, deixa eu abrir uma aula aqui para você ver. Ó, aí aqui, ó, vocês estão vendo como que é? Aí tem os versículos, e aqui eu vou explicando como aplicar, tá? A leitura raio-x ou as aulas que tem. Poder sobrenatural da fé, Ezequiel 37, casa do oleiro, Jó, olha só, crise espiritual, juízes, tá bem? Se você quer ser aluno da leitura raio-x, se você estiver assistindo pelo Instagram, clica no link da minha bio, tá bom? Ou então me manda um direct. Se você depois estiver assistindo pelo YouTube, que essa aula vai ficar salva lá no YouTube, né? Como eu prometi, se batesse 80 pessoas ao vivo, aí eu ia colocar lá no YouTube salva para vocês reassistirem depois. Você pode clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Amém? Eu quero agora de vocês perguntas. Mandem perguntas sobre a dificuldade de vocês de interpretar a Bíblia. Qual que é a sua dificuldade? É você ler e não entende? Ou você lê e entende, mas não sabe explicar? Ou você lê e entende e não consegue montar o esboço? Qual que é a sua dificuldade na hora de interpretar o texto? Manda aqui para mim, por favor, porque agora eu vou
terminar aqui, enquanto você manda aí, né, o último versículo, olha só. E a farinha da panela não se esgotou, nem o azeite da botija faltou, conforme a palavra que o Senhor Jeová falou pela boca de Elias. Amém? Então, que bênção, gente, é quando Deus nos usa, quando Deus usa a nossa boca. Que a nossa boca venha a ser uma boca profética, uma boca abençoada, uma boca ungida pelo Senhor. Perguntar, o acesso ao curso é vitalício? Sim, gente. Ainda o acesso está vitalício, tá, Luciano? Ainda está vitalício, tá? Assim, de modo que não consigo explicar o texto. Gente, por que você não consegue explicar o texto? Porque são 3 passos para você explicar o texto. Você quer aprender? Quem aí quer aprender como explicar um texto bíblico? Eu vou ensinar você. Como explicar um texto bíblico? Você quer aprender isso? Então vamos lá. Para você explicar um texto bíblico, são 3 passos. Primeiro, leitura do versículo. Porque pregação, meu irmão, não é o que você comenta na Bíblia. Pregação é o que você... é a própria palavra. É você dizer a palavra como ela é, sem tirar e sem acrescentar. Amém? Então a leitura do versículo é a primeira parte para as pessoas saberem sobre o que você vai ministrar. Segunda coisa, você vai explicar o texto. Tá bom? Ler não é explicar. Falar que ler é explicar, não é. Ler é para você dar clareza para as pessoas daquilo que você vai ministrar. Tá bom? Como que você explica um versículo? A segunda parte. Ok? Você tem que falar quem está no texto. Que isso, gente? Está sendo balão. Você tem que falar quem está no texto e o que essa pessoa está fazendo. Sempre tem alguém no texto e sempre tem alguém fazendo alguma coisa no texto. Tá? E terceira, você vai tirar lições do texto. Você vai tirar lições para a tua vida espiritual, para as pessoas que vão ouvir essas pregações. Não tem segredo. Lê o texto, explica o texto de forma clara e tira uma lição do texto. 1, 2, 3, quantas você quiser. Se você aplicar esses 3 passos, você vai conseguir explicar a Bíblia, sim. Tá bom? Vamos lá. Mandei mais dificuldades que vocês têm. Falaram um pouco sobre o porquê do menino morreu. Então, eu já falei, Simone, o menino morreu porque ela mesma profetizou aqui no versículo 12. Lê no versículo 12 aí na tua Bíblia, na tua casa. O versículo 12, ela mesma profetizou que o filho dela ia morrer no meio da provação. E aí no versículo 18, no versículo 17, o filho dela morreu. Porque sempre vai acontecer aquilo que você acredita. Sempre vai acontecer aquilo que você crê. O que está na tua mente é o que você crê. Sabe o que você vai pensar antes de dormir? Você está lá, aí amanhã, vai ser um dia chato, não sei o que, um dia tribuloso. Aí vai ser mesmo. Agora se você fala assim, amanhã vai ser um dia abençoado, Deus vai me dar vitória, eu vou vencer as provações. Meu irmão, você vive aquilo que você crê. A sua vida é consequência daquilo que você crê. A sua vida é resultado daquilo que você crê. Isso é importantíssimo. Qual que é o nome da Bíblia? A Bíblia Bereana, gente. Já falei para vocês, tá? A Bíblia Bereana, mas não é a Bíblia de estudo, tá? E eu acho que tá em falta essa Bíblia. Na época que eu comprei essa Bíblia, não lembro se foi 500 ou 600 reais. Hoje em dia, nem sei quanto que tá, mas eu já vi gente vendendo uma Bíblia parecida com essa, com mais ou menos R$ 1.000. Mas não é a Bíblia de estudo essa aqui, tá? É a Bíblia comum. Então, não pense, tá, que você comprar... Isso mesmo, Dora, por isso eu falei, é isso aí. Não pense que se você comprar várias Bíblias, você vai entender a Bíblia. Não vai, tá? Não é assim que funciona. Você tem que aprender as regras de interpretação bíblica. Falando nisso, eu tenho que fazer um sorteio para os meus alunos, né? Do Manual do Pregador. Vou sortear a Bíblia para mandar para eles. Aí depois vou divulgar aqui no Instagram. Tá? Então é isso aí, pessoal. Quem quer se tornar aluno aí da Leitura RX, só clicar lá no link, tá bom? Para você se tornar aí aluno da Leitura RX. Descrição do vídeo aqui, quem assiste no YouTube depois, e quem estiver no Instagram, link na bio. Tá bem, gente? Mandem para mim aqui agora a sua experiência com essa aula. Você foi abençoado? Você foi abençoado? Deus tocou a tua vida? Você aprendeu a Bíblia de forma simples, prática, profunda nessa aula? Quem que estava acompanhando desde o começo? Impossível não ter aprendido sobre a história de Elias aqui e da viúva, né?
Então, comenta aqui, deixa o seu testemunho, porque o seu testemunho, presta atenção, o seu testemunho ajuda muitas pessoas. Você está entendendo isso? O seu testemunho, ele ajuda muito. O seu testemunho ajuda muitas pessoas. Então, é muito importante você testemunhar, porque isso vai estimular a fé das pessoas a aprender a palavra, a estudarem a palavra, tá bem? Vamos lá, aí a Lucinha falou que não consigo entender e nem fazer esboço. Por quê? Para poder fazer esboço tem que entender a Bíblia primeiro. Tá bem, gente? Então é isso aí. Beijo vocês, tá? Quem quiser se tornar nosso aluno aí, vejo vocês lá dentro da leitura raio-x, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, boa semana. Beijo no coração que ela tem que gravar o devocional ainda. Tem que gravar o devocional da semana. Então, tá quase meia-noite, a gente tem que gravar mais coisas ainda, tá? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.